Ontem nós e milhares de brasileiros acompanharam a partida de futebol entre a seleção brasileira e do Uruguai, no Estádio Centenário, lá em Montevidéu, onde todos acreditavam que jamais o Brasil poderia apresentar-se diante de uma equipe como o Uruguai sem ganhar o jogo. Há muitos e muitos anos que o Uruguai não vencia a seleção brasileira. E, na verdade, senhoras e senhores, o que se apresentou da nossa equipe deixou muito a desejar. Porque a gente vê que realmente a seleção brasileira, aos poucos, vai se dando conta de que realmente precisa ser mudada em alguns aspectos. Primeiro, empresários e jogadores que mandam na seleção brasileira. Essa é a realidade e a verdade. Ninguém pode negar isso, que os empresários forçam. Tem empresário que tem 9 jogadores atuando pela seleção brasileira. Então, quem está escalando a seleção brasileira são os empresários de atletas. Que, na verdade, eu gostaria muito mais, e já comentei esse assunto, que fosse uma seleção do Brasil e não uma seleção brasileira. Por que seleção do Brasil? Uma seleção do Brasil seria formado por única e exclusivamente atletas que atuam no futebol do Brasil, no futebol brasileiro. É bem verdade que grandes e grandes jogadores estão lá no exterior, defendendo várias e várias equipes. São amiguinhos. Uma seleção do Brasil, formada por jogadores do Corinthians, do Flamengo, do Grêmio, do Internacional, do Bahia, do Goiás, seleção também do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo Futebol Clube, nós teríamos condição de formar excelente plantel e disputar passo a passo uma Copa do Mundo. Em 1958, o treinador Vicente Fiola escolheu os jogadores que atuavam única e exclusivamente no Brasil. Então nós tivemos uma seleção autêntica. Mesmo fato se repetiu em 62, mesmo fato se repetiu em 70. Aí então começou-se a importar os jogadores brasileiros que atuam no exterior para defenderem a seleção brasileira, que na verdade, senhoras e senhores, não leva tanto apoio como se fosse, acima de tudo, uma seleção do Brasil. Você já pensou? Ontem eu, inclusive, acompanhei algumas movimentações, quando o Bruno Mendes, jogador do Corinthians, entrou para defender a seleção brasileira, alguns corintianos mudaram até de opinião e começaram a torcer para o Uruguai. Como torceram também para o Uruguai torcedores do Palmeiras. Então vejam, senhores, vejam a realidade dos fatos. Hoje, treinador da seleção brasileira, dou até um exemplo, nada melhor do que o Dorival Júnior. Nada mais competente do que o Dorival Júnior para dirigir uma seleção, ele e a sua comissão técnica, que formaria única e exclusivamente com jogadores das equipes do Brasil. Então vai lá fora disputar a Copa do Mundo. Quando chega no aeroporto, jogador, um vai para Paris, outro vai para o Paraguai, outros vai para a Alemanha, outros vai para o Catar, outros vai para a Arábia, e ninguém vem para o aeroporto, a não ser alguns poucos atletas brasileiros. 33 foram convocados, só 9 que atuam no futebol do Brasil. E o treinador é o próprio Fernando Diniz aí, que é muito competente até certo ponto. Mas que ontem, inclusive nas próprias alterações, quando o Neymar se machucou, quis se machucar, viu que realmente aí tinha que mexer algumas coisas aí, mas não teve a competência de fazer o grito ao lado ali. O Uruguai venceu por 2-0. E com esse plantel que nós temos, dificilmente dá para se acreditar que poderá ir para a Copa do Mundo, porque são as eliminatórias. Mas que eu gostaria muito mais de ver jogadores do Palmeiras, porque a torcida do Palmeiras ia lá gritar. Jogadores do Corinthians, jogadores do São Paulo, jogadores do Flamengo, do Vasco, do Santos Futebol Clube, do Bahia, envergando a gloriosa camisa amarela da seleção brasileira. Seria muito importante, senhoras e senhores. Seria um avanço maior. Em 1970, Rivelino, para jogar na seleção brasileira, teve que entrar de ponta esquerda. Tal era a qualidade dos jogadores que ali se encontravam.
O mesmo aconteceu em 58, 62, 94. E agora, depois que os empresários mandam na Confederação Brasileira de Esportes, eles que escalam as equipes, eles que colocam os seus jogadores, eles que mandam no plantel. Nós apenas a Confederação Brasileira, cujo presidente não entende psirica nenhuma de futebol, inclusive o apelido dele é quem? Quem é o presidente? O Ronaldo. Automaticamente aí dá essa possibilidade de que a seleção brasileira, mais uma vez, volte decepcionado se continuar essa roda de jogadores que lá atuam. São brasileiros, sim, mas até que, inclusive, tem jogador que na hora do hino nacional não está nem aí. Está pensando naquilo que pode acontecer. Então, verdadeiramente, eu gostaria de ver uma seleção do Brasil, de jogadores que atuam no Brasil e que são enormes de qualidades, muito mais do que alguns que jogam no estrangeiro, na Europa, a atuarem como atuaram nas partidas que o Brasil disputou até agora. Ganhamos da Bolívia, empatamos com a Venezuela e acabamos perdendo aí a grande oportunidade de ter uma vitória aí ontem diante do Uruguai. Era que todos nós esperamos. Mas o futebol apresentado pela nossa seleção, senhoras e senhores, deixa muito a desejar. Tomara que alguma coisa seja feita para que a gente, no Falando Francamente, possa dizer: essa seleção eu boto fé, nessa seleção eu aposto. Coloca Dorival Júnior como treinador, tenho certeza que a coisa vai mudar e vai mudar muito em termos de convocação de jogadores, porque com o Dorival a palavra dele é a palavra Brasil. E nós estaremos aqui falando francamente. Embora